Cada palavra e texto nas Escrituras foram produzidas pelo Espírito Santo e, sem dúvida, os detalhes têm um propósito e aplicação que muitas vezes passam despercebidos quando fizemos uma leitura superficial. Neste vídeo vamos aprender o que o Espírito Santo quis nos ensinar sobre o texto que encontramos em Êxodo capítulo 13, versículo 3, onde diz: todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro. As instruções aqui são de caráter notável e são repetidos em Êxodo capítulo 34, versículo 20. Chamar um homem de um jumento seria uma ofensa, mas nessas passagens Jeová indica uma analogia entre o primogênito de um jumento e o primogênito do homem, pois ambos tinham que ser redimidos da mesma maneira. Portanto, uma aplicação tão séria feita por Deus a nosso respeito exige nossa séria consideração. E acredito que a primeira a ser feito é ver como o asno da Escritura é descrito. Poderemos então dizer até que ponto esse animal é o representante de nós mesmos. Para começar, pela lei de Deus, ele caiu na categoria de bestas impuras. Para ser considerado limpo, um animal devia ter o casco dividido e tinha que ruminar. Você pode ler Levítico capítulo 11, versículo 26. O jumento não pertencia a esta classe. Agora podemos fazer a pergunta: o homem é uma criatura limpa ou impura aos olhos de Deus? Há muito tempo, Bildade perguntou: como pode o homem ser justificado diante de Deus? Ou como pode ser puro aquele que nasceu de mulher? Jó capítulo 25, versículo 4, e no capítulo 14, versículo 4. Então ouça a confissão do coração quebrantado de Davi. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo capítulo 51, versículo 5. Esses homens evidentemente tinham um profundo senso de sua própria impureza moral. Agora observe como Isaías, o profeta, falando representativamente, descreve a condição de sua nação. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. O profeta não apenas declarou assim o mal dos outros. Em um capítulo anterior, ele fala de si mesmo. Ele disse: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Leia Isaías capítulo 64, versículo 6 e o capítulo 6, versículo 5. Foi a visão da glória de Jeová que o encheu de consternação com sua própria condição. O tipo de pecado mais frequente nas Escrituras é comparado à repugnante doença da lepra. Não nos enganemos. Aos olhos de Deus, o homem, com toda a sua vanglória de luz e instrução, é tão impuro quanto o asno que ele despreza. Na palavra de Deus, o jumento não é apenas representado como impuro, é também o próprio sinônimo de obstinação. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo, diz Provérbios capítulo 26, versículo 3. 1 João capítulo 3, versículo 4 define muito bem e corretamente o que é o pecado, pois ele diz: o pecado é iniquidade ou é a iniquidade. Em outras palavras, pecado é fazer nossa própria vontade negligenciando a vontade de Deus. Quem pode dizer que está isento neste assunto? Quem entre nós não gosta de fazer o que quer e da nossa maneira a qualquer custo? A vida do homem natural é descrita em Efésios capítulo 2, versículo 3, como cumprindo a vontade da carne e dos pensamentos. O Salmo 12, versículo 4, fala dos homens arrogantes, insubmissos e são representados como dizendo: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é o Senhor sobre nós? Jó capítulo 11, versículo 12 é muito contundente quando diz: mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Gênesis capítulo 16, versículo 12, traduzindo corretamente, diz de Ismael: ele será um jumento selvagem. A analogia é, portanto, completa entre o burro impuro e obstinado
o burro impuro e obstinado e nossa pobre raça caída. Em um ponto, o homem afundou ainda mais do que o burro, como afirma Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece seu dono, e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não sabe, o meu povo não entende. Em outras palavras, essas feras pelo menos sabem a quem pertence e a quem as alimenta. O homem, ao contrário, na estupidez de sua incredulidade, não percebe que seu dono e mestre é Deus. Mas alguém pode estar se perguntando, será que isto pode ser mudado? Sim, pode. E graças a Deus, pela obra maravilhosa e a conversão. A obra maravilhosa de Cristo na cruz. Horrorizados com sua perversidade e obstinação, anteriores os convertidos humildemente reconhecem. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, ficou calado, ele não abriu a sua boca. Isso está em Isaías capítulo 53, versículos 6 e 7. A lei do Sinai foi dada como freio à carne. Ele cercou o homem com proibições. Não farás isso, não farás aquilo, mas de nada adiantou. A lei só expôs o mal do coração humano ao provocá-lo. Suas proibições despertam toda a diabrura latente no homem. Assim o apóstolo argumenta em Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Paulo chama a lei de a força do pecado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Quando a santa e justa lei de Deus é aplicada ao homem, vemos que os efeitos são visíveis a todos. O homem se mostra mau e corrupto. No entanto, alguns alegam que há algo de bom em cada homem. Basta procurá-lo. Tanto para o primogênito da jumenta, como também para o homem, um cordeiro devia ser sacrificado em Israel. Este cordeiro apontava para Cristo. João Batista disse de Jesus que vinha para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Em suas características, o cordeiro é exatamente o oposto do asno. Limpo tipifica aquele que, embora nascido de uma mulher pecadora, Maria, como nós, ainda assim entrou no mundo imaculado na natureza. Jesus era assim. Todos os seus caminhos também eram santos. Seu próprio juiz Pilatos teve que dizer a respeito dele, não acho culpa neste homem. O cordeiro também o símbolo da mansidão. Quão adequadamente lemos em Isaías capítulo 53, versículo 7, do Senhor Jesus, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esta é a passagem que o etíope ponderava silenciosamente em sua carruagem quando Filipe, o evangelista, o abordou na história que temos contada em Atos capítulo 8. Com encantadora simplicidade, ele perguntou ao evangelista, peço-te, de quem fala isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Atos capítulo 8, versículo 34. Com toda prontidão, Filipe abriu a boca e começou na mesma escritura e pregou-lhe Jesus. O manso e limpo deve necessariamente morrer pelos obstinados e impuros, por nós mesmos. Deus o fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Agora Deus não pede nada do pecador para lhe salvar, mas com a consciência pesada e arrependido dos seus pecados, com humilde reconhecimento do poderoso fato de que Jesus Cristo morreu para lhe salvar e ressuscitou para a justificação, este pecador crê e descansa nesta obra consumada. Mas e aqueles que se recusam a tomar o lugar de um pecador perdido diante de Deus? Destruição, como no caso do jumento não redimido em Israel.
Temos uma ilustração disto descrito em Jeremias. Note, ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jeremias capítulo 22, versículo 19. Em outras palavras, ele foi expulso da morada de Deus como impuro. Da Nova Jerusalém está escrito: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. A Bíblia avisa solenemente: hoje, se você ouvires a sua voz, não endureças o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso, ou no meu repouso. Cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo: não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras: operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1 versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz: operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dado por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse, ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma, quem a Deus não creu, mentiroso o fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que, se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti, desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra, ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas foi, a resposta à pergunta deste carcereiro foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.
Paulo não disse crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de seres salvo? Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Com isto, como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz, sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse, nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou o que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal, estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro. 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra
para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.